Olá, esperamos que todos bem. Nesse dia de hoje, então, nos foi designada a tarefa do Evangelho no Lar. Meu nome é Patrícia Tomazoni. Iremos, então, conversar um pouquinho sobre o capítulo 13, o item 12. Como nós sempre precisamos de muita proteção, convido a todos, então, para fazermos a nossa oração inicial do nosso trabalho do Evangelho do Lar no dia de hoje. Unindo nossos pensamentos, iremos mais uma vez rogar a Deus, que é Pai de todos nós, a Jesus, nosso irmão maior de pura luz, que esteja conosco nesse instante, nos protegendo, nos amparando. Que possamos sentir as boas energias adentrarem o nosso lar, adentrarem os ambientes onde nós estamos convivendo e circulando, com aqueles que muito amamos, com aqueles que estamos aprendendo a amar. Jesus, obrigado pela bênção da vida. Que a tua paz esteja conosco. Que assim seja. Então, esse capítulo 13 do nosso Evangelho tem o título: Não saiba a vossa mão esquerda o que dá a vossa mão direita. No item 12, vai nos falar principalmente sobre a caridade. Caridade que muito já aprendemos, mas que precisamos ainda desenvolver mais o que é verdadeiramente a caridade. Então, no item 12, vai nos dizer o seguinte: sede bons e caridosos. Esta é a chave dos céus, chave que tendes em vossas mãos. Toda a eterna felicidade se contém nesse preceito. Amai-vos uns aos outros. E mais adiante, no mesmo parágrafo, vai nos dizer: deixai de lado a horrenda chaga do egoísmo. Qual dentre vós ainda não sentiu o coração pulsar de júbilo, de íntima alegria, a narrativa de um ato de bela dedicação, de uma obra verdadeiramente caridosa? Não vos faltam os exemplos. Rara é apenas a boa vontade. Notai que a vossa história guarda piedosa lembrança de uma multidão de homens de bem. Vamos refletir um pouquinho, então, sobre esse primeiro parágrafo do item 12. Quando ele nos diz que muitas vezes nós sentimos o nosso coração pulsar de alegria quando estamos fazendo a caridade, nós já percebemos esse sentimento importante, que é nós pensarmos nos outros. Nós já estamos deixando um pouquinho para trás o nosso egoísmo, aquela nossa infantilidade de muitas vezes só pensarmos em nós, no que é bom para nós. Percebendo o quanto também nos sentimos bem em fazer o bem aos outros. Os primeiros a se beneficiarem somos nós mesmos, porque a gente dá o que nós temos. E aqui nos mostra também que muitas vezes
o que nos falta é a boa vontade. No Evangelho vai nos mostrar várias vezes que precisamos ter mais vontade nas nossas realizações. Muitas vezes nós temos aquela vontade inicial e com o tempo desistimos. E isso nós podemos pensar em muitas situações. Quando somos desafiados, e esses desafios de diversas ordens, nós precisamos ser firmes para continuar. E mais adiante nos diz sobre os bons exemplos. Precisamos parar de fomentar, alimentar aqueles exemplos que não são tão bons. Porque temos, sim, muitos exemplos de homens de bem que fazem a caridade. Mais adiante, vai nos dizer ainda, a caridade é a virtude fundamental sobre o que há de repousar todo o edifício das virtudes terrenas. Sem ela não existem as outras. Sem a caridade não há esperar melhor sorte. Não há interesse moral que nos guie. Sem a caridade não há fé. Pois a fé não é mais do que a pura luminosidade que torna brilhante uma alma caridosa. E aqui, queridos amigos, precisamos refletir que caridade que é essa que o Evangelho está a nos dizer. Muitas vezes aprendemos que caridade é darmos o que está nos sobrando, é darmos o que não nos serve mais. Será que é dessa caridade que Jesus nos fala? Dessa caridade material que é necessária. Mas será que é essa que Jesus está nos falando? A caridade é em todos os mundos a eterna âncora da salvação. Olha essa frase do Evangelho. Então, se nós já temos interesses de sermos mais felizes, mais tranquilos, mais serenos, sermos salvos, nós precisamos exercer a caridade para com todos. Ah, mas eu não tenho tempo para fazer a caridade, eu não tenho dinheiro para fazer a caridade. Todos nós temos muitas oportunidades durante o nosso dia de fazermos a caridade moral com aqueles que estão conosco. Exercendo a nossa paciência, a nossa tolerância, diminuindo o nosso orgulho, o nosso egoísmo, percebendo que os nossos desafios são nossos e é com eles que nós precisamos trabalhar. Não precisamos sair dos nossos lares para fazer a caridade. A caridade primeira conosco mesmo, nos respeitando, nos valorizando. Muitas vezes não nos colocando para baixo. Quando vier aquele pensamento negativo, que possamos modificá-lo. E aí nós começamos também com a caridade com aqueles que estão conosco. Exercendo diariamente no nosso lar esses bons exemplos de Jesus. Essas alegrias, como diz o Evangelho, essas alegrias que nós sentimos em nossos corações. Homens de bem e de boa e firme vontade, univos para continuar amplamente a obra de propagação da caridade.
No exercício mesmo dessa virtude encontrareis a vossa recompensa. Não há alegria espiritual que ela não proporcione, já na vida presente. Sede unidos, amai-vos uns aos outros, segundo os preceitos do Cristo. Nos diz São Vicente de Paulo, Paris, 1858. Então, que nós possamos colocar em prática cada vez mais esses ensinamentos, que nós possamos ser caridosos com todos que estão ao nosso redor. Quando ouvirmos algumas conversas que depreciem os outros, que possamos ser aqueles caridosos, que vejam o lado positivo daquela pessoa, que não fique fomentando o lado negativo, os defeitos, porque já sabemos que todos nós temos. O Espiritismo abre muitas portas para os nossos entendimentos, percebendo uma delas a importância dessa caridade moral para com todos. Falando da importância, o nosso trabalho sobre o Evangelho no Lar também nos mostra cada vez mais a importância deste momento, de nós termos reservado um dia na semana para conversarmos no nosso lar sobre os ensinamentos de Jesus com aqueles que estão conosco no nosso lar, convivendo diariamente. Que possamos convidar a todos e respeitar aqueles que naquele dia não querem participar. Nós convidamos a todos para lerem um trecho do Evangelho e cada pessoa escolhe a maneira que irá ler, ou abrindo no momento, ou lendo na ordem do Evangelho, como a família achar melhor. Ler um pequeno trecho e conversar sobre aquele assunto no nosso dia a dia. Trazer cada vez mais o Evangelho para a nossa realidade. Nós precisamos, em nossos lares, aproximar os ensinamentos de Jesus para a nossa vida diária, colocando em prática, como nos diz hoje aqui, a caridade. Que a gente possa ler sobre a caridade e refletir quais são as situações da minha vida que eu posso exercer a caridade, mas sem apontamentos para os outros que estão conosco. Vamos refletir conosco mesmo. Quais são as situações que nós podemos melhorar? Quais são as situações onde nós não fomos tão caridosos? Criar este momento com nossa família, rogando, fazendo uma prece no início, uma prece final, onde os bons espíritos adentrarão os nossos lares e esses irão receber energias que curam e amenizam as dores íntimas da nossa família, que naquele momento necessita. Que nós possamos colocar a água, pedir também para que dentro da água nós possamos receber aqueles remedinhos vindos do alto para cada um de nós. E aqueles que têm crianças, jovens em seus lares, que possamos também, após o Evangelho, ler uma história ou um capítulo da literatura infantil espírita, para que também as crianças se sintam pertencentes a esse momento do Evangelho no lar, o Evangelho de toda a nossa família.
Então, queridos amigos, convido a todos para que possamos agradecer por esses breves momentos, onde possamos refletir sobre a caridade que estamos fazendo, sobre aquela que poderíamos estar fazendo. Que possamos cada vez mais olhar para dentro de nós, nos conhecendo profundamente, para que assim possamos trabalhar o que aqui viemos fazer, entendendo que essa encarnação é a melhor de todas, que possamos colocar cada vez mais o amor, a paciência, o carinho e a tolerância em nossas vidas. Jesus, agradecemos pela família que temos, pela casa que nos protege, pela doutrina espírita, que cada vez mais ilumina nossos corações e nossa mente. Que a paz, o amor, a fé e a esperança se façam presente. Que assim seja.